Bom, pessoal, agora são exatamente 4 horas e 56 minutos. Para quem não sabe, eu gosto um pouco de fazer uns exercícios, levantamento de peso, né? E a história desse cara aqui aconteceu agora recentemente, né? Eu lembro que há um tempo atrás fazia um vídeo sobre ele, né? Nossa, olha que cara gigantesco. Nossa, ele levanta tantos quilos no supino. Nossa, o físico dele e tudo mais. Só que, assim, na realidade, é um mundo de ilusão. Vamos lá. Eu vou desconectar aqui o fone. E 18 quilos. Como eu disse anteriormente, seus braços chegavam a insanos 64 centímetros. Aí você vê só. O cara. E também por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu vou chegar num outro cara também, que é considerado um ícone desse esporte, né? Aí você vê que um cara que tem mais de 60 centímetros. Pega uma fita métrica aí e vê a realidade do que é 60 centímetros de circunferência. Aí você olha um cara desse e você vê a realidade, né? Um cara que tinha mais de 60 centímetros de braço. Aí o pessoal que gosta de se drogar, a verdade é essa, porque nesse esporte, infelizmente, né? Se você quiser se manter no esporte durante muito tempo, ou segundo o que aconteceu com esse rapaz, vou chamar assim, durante um curto espaço de tempo, né? Você vai ter que usar alguma substância que vai te proporcionar chegar a esse tamanho todo de músculos, o que não é nada natural. Igual há pouco tempo atrás também, teve uma polêmica de um cara aí, um outro cara aí que diz que é muito musculoso e que o físico dele é totalmente natural, né? E conseguia de forma natural, comedor de fígado de boi ou de búfalo, sei lá, e um abdômen trincado e tudo mais. E aí foram vasculhar os e-mails do cara, né? E descobriram lá que o cara gastava não sei quantos $1.000 por mês em esteroides anabolizantes para mostrar aquele físico totalmente trincado, mostrado na internet como conquistado de uma forma natural. Pois bem, acaba sendo um mundo de mentiras, né? Eu não estou dizendo que não tenha atletas que realmente levem a sério e que procuram fazer uma dieta, né, rica em calorias e consigam atingir aí o shape das galáxias. Eu não vou dizer que isso não é possível, porque pode ser que tenha atletas que consigam fazer isso aí. Mas nos últimos anos,
tem se mostrado aí um índice alto, né, de mortes devido ao uso de anabolizantes. Pô, os caras usam coisa que seria remédio para cavalo, né? Então, né? O pessoal que já ouviu falar do nomezinho trembolona, né? E outros nomes aí, sabe que é assim que muitos caras chegam a uma massa corporal desejada. Aí aparece um cara desse aqui, ó, olha o tamanho do cara. Ele obteve resultados notáveis devido aos treinos intensos e uma dieta pra lá de especial. Mentira. Primeira mentira. Obteve resultados notáveis através de uma dieta intensa e treinos. Treinos intensos e uma dieta, né? Treinos intensos e uma dieta. Bom, não existe almoço de graça. Não existe mesmo. Ninguém chega a ter 60 centímetros de braço. Estamos falando de bíceps. 60 centímetros. Pelo amor de Deus, pega uma fita métrica e veja o que é a realidade de 60 centímetros de circunferência. Aí você acha que isso foi conseguido com uma dieta e treinos intensos? Mentira. O valor energético dos alimentos que ele consumia diariamente, conforme ele admitiu em uma entrevista, excedia 16 mil calorias. Só como base de informação, isso é 7 vezes mais do que a quantidade recomendada por médicos para homens entre 30 e 50 anos. Especula-se que ele gastava cerca de 4 mil dólares em sua dieta mensal, o que equivale a mais de 22 mil reais. Em suas entrevistas, lembrando os anos da juventude, seus primeiros passos no fisiculturismo, Ilia sempre destacava que acreditava no sucesso, pois sentia dentro de si uma enorme força. Você vai ver que ele alcançou o sucesso, sim. Um sucesso enorme. Alcançou sucesso enorme. Enorme mesmo. E esse mundo de ilusão proporciona isso e cobra isso dessas pessoas. Faz com que eles busquem o quê? O sucesso. A visibilidade, o reconhecimento, né? Aí nunca é o suficiente. Já pensou? O camarada, se ele conseguisse 40 centímetros de braço, já é legal, né? Não, mas aí 40 tá pouco ainda, pô. Eu quero ficar monstrão e tal, e vamos lá, e vamos, Aí 50, não, 50 tá pouco ainda. Ah, vamos lá, você consegue mais. E a biologia do corpo dele já tá gritando faz tempo. Já tá gritando faz tempo e já tá dizendo para ele, olha, você já chegou num certo limite. Seu corpo é programado para um certo limite. Cuidado, você está chegando e está atingindo esse limite. Você não vai suportar mais. E injetando esteroides, ingerindo substâncias, né, anabolizantes e essa comidaiada toda, e toma-lhe peso, e toma levantar. O sistema cardiovascular de um cara desse, com certeza já estava totalmente sobrecarregado. Não estaria se não estivesse sendo acompanhado por substâncias anabolizantes, que vão ao longo do tempo deteriorando qualquer corpo, né? Hoje nós vemos aí
a história de muitos atletas que, inclusive, perderam membros, perderam perna, braço, ah, tiveram câncer de fígado, câncer de intestino e vários tipos de cânceres porque abusaram do uso dessas substâncias. Mas a propaganda é: nossa, o cara é grandão, olha, o cara tem tanto de braço, olha ali que cinturinha fininha, olha lá, nossa, tá com o abdômen trincado. E eu vejo nisso aí uma ilusão muito grande, porque eu faço exercício e, sinceramente, eu ainda tenho uma barriga bem grandinha. Eu como muito, faço exercício, eu levanto peso, né? Inclusive trabalho levantando peso. E eu vejo que para você conquistar um físico bom, né? Eu faço por saúde, né? E lógico também para me sentir bem. Mas para você conquistar um físico bom, demora muito tempo. Demora muito tempo. E esses caras, eles, assim, parece que eles inflam de uma hora para outra e fica gigantesco. Tem aí um atleta aí brasileiro que operou o cotovelo há um tempo atrás. E se você olhasse pro cara, ele parecia, né? Não há nenhum demérito em ser pedreiro, mas eu só estou comparando. Ele parecia qualquer pedreiro. Por exemplo, meu irmão é pedreiro. Ele ficou quase mais fraco que o meu irmão. Mas por quê? Parou de tomar o suco, gente. Parou de tomar as substâncias mágicas, né? As substâncias do Mr. M, que fazem os bracinhos incharem, fazem o percentual de gordura baixar quase ao extremo no corpo. Coisa perigosa. Tem que se tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Mas um dia, na escola, ele não conseguia sequer fazer uma flexão, de tão insignificante e ridículo que era sua massa muscular. A decisão que mudou sua vida e acabou sendo decisiva ocorreu aos 15 anos. Inicialmente, o jovem treinava de maneira intuitiva, sem conhecimento teórico ou um sistema definido. No primeiro ano, conseguiu ganhar cerca de 10 quilos. Por causa do fisiculturismo, ele abandonou os estudos em uma prestigiada universidade tcheca, onde havia ingressado. Preste atenção. Se você tem 15 anos e você começa a treinar, fazer exercícios, já está programado para você aumentar a sua massa muscular, porque com 15 anos de idade, o corpo ainda não está totalmente formado, principalmente do homem. Não está. A mulher se forma mais rápido, o corpo, né? Biologicamente se forma mais rápido, né? O homem não, o homem demora um pouco mais retardado o tempo de desenvolvimento físico do homem. Tanto é que o homem está ali no seu auge da maturidade física, ali aos 30 anos, né? E aí com 15 anos, então eles colocam sempre uma história que é para cativar e para motivar quem ouvir e ver a história. Nossa, então o cara tem muitos anos fazendo. Bom, o seu corpo já ia pegar uma massa naturalmente. O seu corpo já ia crescer naturalmente, você querendo ou não. Entendeu? Com 15 anos, o homem ainda está no auge de todas as mudanças biológicas que ele precisa para chegar ao ápice do seu desenvolvimento. Após o ensino médio para cursar economia. Alguns anos após começar no fisiculturismo, Ilia passou por uma mutação digna de desenhos animados ou histórias em quadrinhos e recebeu o apelido de Golem. O termo Golem refere-se a uma criatura mitológica judaica, que é geralmente descrita como um gigante de barro ou argila, que mais tarde se tornou seu segundo nome, pelo qual o fisiculturista foi reconhecido em praticamente todos os cantos do mundo, sendo mundialmente conhecido e
E com todos os holofotes em seu físico assustador, de forma paralela, ele desenvolveu seu próprio negócio. Além de uma academia, tinha sua própria marca de roupas esportivas e suplementos Além de sua academia, tinha sua própria marca. Aí é uma avalanche, né? É pior que uma bola de neve, não para. Porque, imagina, você está sendo reconhecido em tudo que é lugar. Você é ovacionado pelas pessoas. Caramba, olha ali o tamanho daquele cara aí. Ele é grandão. Pô, eu queria ser como ele. Aí, a pessoa pensa que aquilo ali é uma coisa boa. Aquilo ali está sendo um exemplo. E não está. Aí, por exemplo, como nós estamos vendo aqui no vídeo, ele ganha uma repercussão internacional. Então acaba sendo uma pessoa que, por exemplo, olha, eu conquistei esse físico aqui, né? Sabe-se lá a base de quantas injeções, mas conquistei. Aí o que acontece? Eu não posso parar agora porque, poxa, eu tenho patrocínio, já criei minha própria marca, tô ganhando muito dinheiro com isso, tô aço, meu físico tá legal pra caramba, mulherada tá gostando, tá todo mundo elogiando, nas academias estão todos querendo ser iguaizinhos a mim, eu já estou praticamente bem maior do que o Arnold. Então como é que eu vou parar agora? Não posso. Eu vou aí manter os meus 60, eu vou chegar daqui a pouco a 70 centímetros de braço. Nutricionais. Em 2020, Golem se tornou o rosto da marca americana 5% Nutrition e até morou por um tempo em Miami. Durante a última pandemia que tivemos, o fisiculturista se isolou nos Emirados Árabes e há um ano retornou novamente à República Tcheca. Golem participou de vários seminários temáticos nos quais falava sobre como aumentar a massa muscular corretamente. Além disso, o atleta Veja como é uma ilusão e uma mentira nesse mundo do fisiculturismo. Olha, o cara que morreu pelo uso excessivo de esteroides anabolizantes. O que ele fazia? Ele dava seminário de como aumentar a massa muscular, de que forma? Corretamente. Nossa, então quer dizer, aí você pega um cara desse e vai você falar nesse mundo do fisiculturismo que isso é uma coisa errada. Você vê o que você vai ouvir. Eu tenho comentado em vários posts que tem sido colocado o Ronnie Coleman como exemplo. Bom, eu não acho ele um exemplo para o esporte, tendo em vista que ele sofreu e ele carrega ainda hoje, pois ainda está vivo, né? Consideram ele uma lenda viva do esporte, né? Mas ele pegou muito peso, muita carga, e aí uma série de perguntas que fazem para ele é se ele se arrepende, né, por causa do preço que ele pagou, né, de ter pego tanto peso. Aí ele fala que se arrepende de não ter colocado mais peso. E aí o pessoal, caramba, olha aí, é uma lenda mesmo, poxa vida, eu faria tudo de novo também, que não sei o quê. Pois é, mas eu acho que isso é uma hipocrisia muito grande, porque nenhuma dessas pessoas que falam isso, inclusive botam lá comentários, colocam coraçõezinhos, teriam a coragem ou suportariam passar pelas cirurgias que Ronnie Coleman passou, ou por um outro atleta também, Arnold Schwarzenegger. Várias cirurgias de peito aberto, né? Por quê?
Sistema cardiovascular, minha gente. Você começa a tomar um monte de porcaria e ir pegando peso, aumentando massa muscular e dieta louca, comendo um monte de coisa, isso, aquilo, outro. A máquina começa a dar defeito. Então, é um mundo de ilusão. Só que esses caras são considerados os exemplos. Eles são considerados os exemplos. E aí quando você fala assim, olha, não é legal você fazer isso, porque tá vendo aí, o cara hoje, ele tá engatinhando, ele tá na cadeira de rodas. Aí, não, que isso, você não sabe o que você tá falando, isso é uma bobagem, o cara ele é um herói, meu Deus do céu, essa gente é cega. Na verdade não são, né? Eles querem enxergar assim, né? O pior cego, já diz o ditado, é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver. Eu falei há um tempo atrás, até num outro vídeo, que eu conversei com um paciente e falando sobre cigarro. Eu falei, o senhor fumou? Aí ele, sim, um pacote, olha, não é um maço não, tá? Vê aí quanto que é um pacote de cigarros por dia. É o que ele fuma. Ah, mas não é possível. É possível sim. Eu acredito que ele tenha falado a verdade devido ao estado deplorável em que eu conversei com ele. Sem respiração, ofegante, dependendo de uma bala de oxigênio o tempo todo. E vou falar a mesma coisa que ele falou para mim. Meu avô morreu com 107 anos e fumava igual um doido. Ou seja, ele estava seguindo exatamente os passos do avô. É o fisiculturismo, só que de outro modo. Quer dizer, as pessoas que estão indo por esse lado, elas vão e pegam esses caras como exemplo. Só que eu vou usar um versículo bíblico. Há caminhos que aos olhos do homem são bons, mas ao seu final são caminhos de morte. São caminhos de morte. Esse cara aí, com 60 centímetros de bíceps aí, de braço, tava no auge dele. Mídia, internet, a mídia mundial, a falsa mídia mundial, né? Que te dá a fama para te matar. Ele não pensou que isso iria acontecer. E aí você olha para a história de um cara desse, nossa, né, com 15 anos ele começou a treinar, ele conquistou tudo isso, né, com muito esforço. Só que não foi bem assim. Todo mundo sabe que muitas das vezes, até nas próprias academias, é oferecido anabolizante para tomar. É oferecido esteroides para tomar. Aí a pessoa, pelo poder da influência do que ele está vendo, geralmente pessoas que não vão analisar a situação como deveria, elas vão tomar alguma substância. Vão ver o resultado? Vão ver o resultado. E aí, meu querido, é ladeira morra abaixo. Tivemos aí, né, acho que o Arlindo, que é um homem que morreu, né? Ele queria ter também os músculos parecendo com o do Arnold, né? E todos esses caras aí da antiga. Então eles aplicavam óleo nos seus músculos. E o Arlindo, se eu não me engano, morreu no dia do aniversário dele, de 51 ou 52 anos. Cheio de óleo aplicado no corpo. Aquilo aderiu ao sistema dele, não tinha como retirar, foi deteriorando o seu corpo, ele se arrependeu, mas tarde demais. Por quê?
caiu na ilusão maligna de ser gigantesco. Como eu falo, não existe, eita meu Deus do céu, não existe almoço de graça, as coisas têm um preço. Esses caras não chegam onde chegaram assim, de ontem para cá, do nada. Tem um outro cara também que morreu agora recentemente esse ano também, que ele fazia as fibras do peito dele se mexerem, como quem mexe os fios em um tear de tecer. Nossa, olha lá, ele mexe com o peito, com as fibras musculares do peito. O cara tava no hype lá em cima. Se eu não me engano, deu um AVC nele, um negócio, e morreu, acabou. Acabou o hype, acabou o show. E aí essa gente continua cega atrás desse tipo de exemplo, que não é exemplo de nada. Esse tipo de exemplo de morte, eles já vêm de uma estrada longe, de longe, lá de trás, de morte, exemplos de morte. Vários fisiculturistas já morreram por causa de uso de esteroides anabolizantes. E isso vai alterando o quê? O sistema até cognitivo, cérebro, coração, rins, pâncreas, tudo, vai alterando tudo. E quando não debilita a pessoa totalmente, dá um presentinho chamado câncer. Um câncer no fígado. Vê a história de um fisiculturista brasileiro chamado Enzo Perondini. Não acredite em mim, pode ser que eu esteja mentindo para você, né? Dá uma olhada aí, e ó, você tá vendo que eu não tô vendo nada aqui no vídeo não. Eu lembrei agora, Enzo Perondini. Pesquisa a história do Enzo Perondini. Ele chegou a se converter, provavelmente está vivo ainda, tá? Serve ao Senhor Jesus Cristo e acredito que até hoje ele também está falando para cima e para baixo aí. Só que lógico, esse tipo de coisa não tem mídia, né? Que não é legal tomar esteroides, que ele teve câncer, que aconteceu uma série de problemas com ele. Só que esse tipo de testemunho não dá ibope, meus irmãos. Isso aí não dá dinheiro. As marcas não vão te procurar para patrocinar você, para desfilar com o short, a camiseta, o tênis, o isotônico. Ninguém vai te procurar se você ficar falando que tomar esteroides não é legal e pode causar morte, pode levar ao câncer. Desenvolveu seu próprio plano de nutrição, sem esconder que fazia uso de diversos esteroides anabolizantes. No início... Bom, como é que ele dava seminário de como crescer massa muscular naturalmente, se ele admitia o uso de esteroides anabolizantes? É aquele negócio assim, sabe? Tipo assim, ó. Pensa, você vai no endocrinologista e o cara parece uma baleia, ou a mulher parece um hipopótamo. Aí você senta lá mesmo assim, e mesmo assim fica ouvindo o que essa pessoa vai falar. Não tem coerência. Você está se enganando, porque a própria pessoa não consegue cuidar nem dela mesma. Você entende que é uma mentira? É a mesma coisa que você for no dentista e chega lá, o dentista ou a dentista está com os dentes tudo baleado, tudo rebentado, cheio de cárie, tudo podre, que parece aqueles dentinhos de peixe, tudo estragado na frente, e aí fala assim, senta aqui que nós vamos cuidar dos seus dentinhos, tá bom? Você vai confiar numa pessoa dessa? Jamais, se você for uma pessoa inteligente, né? Mas o que as pessoas estão fazendo é exatamente isso. Os fãs do fisiculturismo estão, desde há décadas atrás, elegendo, porque assim foi feita a propaganda, falsos heróis. Falsos heróis, o próprio apelido desse camarada aí significa ali um homem de barro, um monstro de barro gigantesco. E agora, cadê o monstro de barro? Está debaixo da terra.
início de 2022, um vídeo viralizou na internet, mostrando que Golem sofria de falta de ar. No entanto, 6 meses depois, o fisiculturista postou um vídeo no qual médicos afirmavam que seus exames e estado geral de saúde eram bons. Provavelmente, esse foi. Viu? Então o que acontece? Eles vão arrumando, por exemplo, ó, é igual eu falo sobre a igreja, né? Tem homens ou mulheres que se dizem pessoas de Deus que já estão no seu segundo ou no seu terceiro casamento. Aí eles vão para uma igreja, quando chega lá o pastor é linha dura, quer seguir Jesus de verdade. Fala assim, olha, não posso casar você, meu irmão, não posso casar você, minha irmã. Sabe por quê? Porque para começo de conversa nem deveria te chamar de irmão ou de irmã. Você está totalmente fora da palavra e vocês estão errados diante de Deus. Parem de ficar se casando como loucos. Vocês estão errados, tá? Vocês estão errados. Conserta a vida de vocês. Conserta a vida de vocês para que vocês tenham salvação. Isso seria o certo. Mas aí eles vão para uma igreja onde encontram um camarada que fala assim, não, vamos casar sem você. E que é isso? Deus quer acertar a sua situação. Deus vai abençoar o matrimônio de vocês. E vocês vão ser felizes para sempre até a eternidade. Satanás, demônios, orientação de demônios, tá bom? A mesma coisa é o que esses caras fazem. Eles vão atrás de diagnósticos médicos que falem o que eles querem ouvir. Então, o cara fazia uso de várias substâncias. Mas aí, né, com certeza o pulmão já estava alterado, adulterado. Mas, segundo os médicos, estava tudo certo. Estava tudo bem. Estava tudo bem com ele. Pode continuar a treinar, pode continuar tomando seu suquinho milagroso, que vai dar tudo certo. O primeiro sinal de alerta. Acreditavam muitos de seus seguidores nas redes sociais, mas ele assegurava aos fãs que estava saudável. Infelizmente, o pior cego é aquele que não quer ver. Direto me pego pensando como Essas momentos propagandas que são parecem tão uma pequenos, são tão legais, porcaria. né? Que não quer ver. A trágica notícia da morte do fisiculturista bielorrusso começou a circular na internet na noite de 10 de setembro. Ele faleceu aos 36 anos. Dada sua notoriedade, a trágica notícia da morte. Deixa eu dar uma ampliada aqui rapidinho, só para vocês entenderem o poder da propaganda, tá? O poder da propaganda. E é isso que esse sistema maligno faz com que as pessoas, assim, elas se iludam. Deixa eu só ampliar aqui. Ilha Golem, The Mutant, 1988-2024, de 88 a 2024. O Mutante. Olha o tamanho dele. Gigantesco, cara de malvadão, né? E é isso que a propaganda quer que você pense que você vai ser também. O mutante gigantesco, que todo mundo vai olhar pra você e falar assim, nossa, como esse cara tá grandão, pô, eu quero ser como ele. Quero ser como ele, olha ali. Caramba. E eu vou te dizer até uma coisa, tá? Tem gente que começa a fazer tatuagens justamente por causa de achar que esses caras são um exemplo. Eles olham as tatuagens, você pode ver que, não acredita em mim, tá? Quantas pessoas apareceram com aquela tatuagem do The Rock, exatamente a mesma tatuagem, e do mesmo lado do peito que o The Rock, só porque ele começou a aparecer nos filmes, porque é grandão, né? Um astro de cinema. Quem é que não quer ser parecido?
né? Então, esse é o poder da propaganda. Há caminhos que aos olhos do homem parecem bons, mas o seu final são caminhos de morte. Aí você olha um negócio desse aí, olha o tamanho desse cara, olha o tamanho dele. É um mutante, né? Só que é um mutante morto. É um mutante morto. O fisiculturista bielorrusso começou a circular na internet na noite de 10 de setembro. Ele faleceu aos 36 anos. Dada sua... De 15 para 36. Deu tudo certo, né? Chegou, atingiu o alvo, atingiu o auge e tá bom, né? Com 36 já tá bom. Já deu um tempo bom de vida, não é isso? É isso que você quer pra você? Pois é. A notoriedade internacional, a notícia causou uma grande... Ele já tinha uma notoriedade internacional, né? Aí ele ganhou uma maior ainda na sua morte. De comoção. Sua morte está de alguma forma relacionada ao seu estilo de vida e ao excesso de massa corporal, que provavelmente sobrecarregaram sua saúde. Mais tarde, foi esclarecido que ele passou mal na sexta-feira, dia 6, quando estava em casa com sua esposa. Em um determinado momento, o atleta perdeu totalmente a consciência. Ele foi internado. Não foi o excesso de massa corporal. Não foi o excesso de massa corporal que matou ele. Foi o excesso de uso de substâncias que foram alterando todo o metabolismo dele, deteriorando ele todo por dentro. Por mais que o exterior tivesse invejável, aquilo foi matando ele por dentro. Então não foi de longe o excesso de massa corporal, porque ninguém nunca morreu porque era grande demais, cheio de músculos, né? Quem morreu por causa disso foram os nefilins, os gigantes do passado que Deus destruiu, porque já estava num tamanho descomunal, estavam comendo de tudo, inclusive ameaçando a humanidade. Eram seres mutantes, né? Diga-se de passagem, o apelido desse camarada aí, mutante, ou mutante. No hospital devido a uma parada cardíaca. Sua subsequente luta pela vida terminou com a constatação de morte cerebral. A esposa de Golem, Ana. Então, problema cardíaco, morte cerebral, tudo dentro já estava com prazo de validade vencido por causa do uso de substâncias anabolizantes. Só que se você comentasse que isso poderia dar ruim, isso poderia levar à morte ele em algum dos seus posts, que há pouco tempo atrás, antes da morte dele, os haters, seu hater, né? Aqueles, os adoradores do ilusório mundo do fisiculturismo, né? Eles iam cair de pau em cima de você, dizendo que você é um idiota, que não sabe o que está falando, né? Na verdade, está com inveja do shape do cara. E agora? Você está com inveja? Quanto que ele consegue levantar agora? 200 quilos? Hã? Cadê o shape dele agora? Não existe. Não tem como. Por quê? Como é que uma pessoa dessa daí é tida como exemplo? É o que eu venho falando já há algum tempo, inclusive em vários comentários que eu tenho entrado, né, do fisiculturismo do mundo, né, que isso é o mundo inteiro, né, assim como existem várias vertentes de mercado de tudo que é tipo de produto, esse é um mundo, né, o mundo do fisiculturismo, onde as pessoas vivem uma falsidade, né,
os que fazem o uso dessas substâncias vivem no mundo de falsidade. E os que não fazem uso dessas substâncias, que sim, vão levar à morte mais cedo ou mais tarde, e como a gente está vendo com 36 anos, não é nada mais tarde, é cedo demais para alguém morrer, né? Mas mesmo quem não faz o uso desse tipo de substância, pode ter certeza que uma hora ou outra vai ser assediado de alguma forma para usar tais produtos. Anunciou sua morte nas redes sociais. Com uma dor imensa no coração, devo informar que Lia deixou este mundo. Na manhã de 6 de setembro, seu coração parou. Segundo suas palavras, nos últimos momentos de vida, estava ao lado do marido. Enquanto a ambulância estava a caminho, ela lhe fez uma massagem cardíaca. Ele foi urgentemente levado para a clínica de helicóptero. Durante todo esse tempo, eu rezei, mantendo a esperança que Lia se recuperaria. Eu passei todos os dias ao seu lado, sempre esperançosa, e seu coração voltou a bater por 2 dias. Mas hoje, o médico me deu a terrível notícia que o cérebro estava morto, informou a viúva de Lia. A famosa endocrinologista Zukra Pavlova comentou sobre o caso em seu canal no Telegram, sugerindo o que poderia ter provocado a morte do atleta, que era muito jovem. Abre aspas. Muito frequentemente, pessoas que buscam alcançar um físico antinatural acabam em uma cama de hospital. Os métodos questionáveis dos fisiculturistas geralmente afetam o coração, o fígado e os vasos sanguíneos. Na opinião da especialista, Palavras de uma endocrinologista, se não me engano, foi o que foi falado aí, que nada mais, nada menos era a esposa dele. A esposa dele falou isso, né? E será que em algum momento ela tentou fazê-lo parar de usar essas substâncias? Ou se rendeu sabendo que ele não ia querer parar de modo algum e tentou de modo paliativo o ajudar a crescer, fazendo com que causasse menos danos possíveis, né, devido ao alto uso de substâncias que ele provavelmente fazia. Além de grandes quantidades de comida, principalmente proteínas, também são necessários hormônios, esteroides anabolizantes para alcançar os volumes corporais que Golem exibiu nos últimos anos. Tudo isso é extremamente perigoso para os órgãos vitais. O fisiculturista levantava pesos colossais, comia Volume de massa corporal associado a hormônios. Tudo isso é muito perigoso para órgãos vitais. Então, se Deus colocou órgãos vitais em você, são justamente para manter isso aí, parabéns, a vida. Aí o camarada vai e altera tudo e mesmo assim quer manter a vida. Não vai conseguir, né? Eu fiquei feliz de saber que eu não conhecia aqui um lutador de aquelas lutas livres, né? Antiga, que a gente chamava de telecat, aquele, acho que é Hulk Hooligan, alguma coisa assim o nome dele, eu não lembro direito. Aquele que era o gigante, não, 1,90 m alguma coisa, louro do bigode, parecendo aqueles bigodes de cara do faroeste. Ele, né, se converteu, fala de Jesus agora, né? Ele parou de usar essas substâncias, ensina a realidade do que há por trás. E já pensou se esses grandes caras aí do esporte fizessem isso, se deixassem isso acontecer com eles? Ia ser maravilhoso, ia cair o índice de mortes do esporte, porque enquanto você tá hypado, enquanto você tá lá no auge, né, os patetas à sua volta vão te ovacionar, mas quando você estiver no caixão, igual esse camarada aí com 36 anos,
vai te restar a fala de quem realmente te conhecia, como a fala da esposa dele, endocrinologista, dizendo que os fisiculturistas procuram ganhar grandes volumes de massa corporal através de um método antinatural. 7 vezes por dia, já que precisava consumir até 16.000 calorias diariamente. Basicamente, seu corpo já estava se esgotando há muito tempo devido a esse estilo de vida, acredita Zukra Pavlova. O resultado não poderia ser outro: uma morte precoce. No ano passado, foi publicado no respeitado jornal científico Sports Medicine um artigo intitulado Morte Prematura de Fisiculturistas. O que sabemos? Os autores analisam a morte de 28 fisiculturistas profissionais de elite que faleceram prematuramente em 2021, com idades Em 2021, isso aí é o que é noticiado. Pode ter certeza que tem bem mais. Esses são os que são conhecidos, né? Mais de 20. E nós estamos em 2024. Então pode ter certeza que bem mais fisiculturistas faleceram pelo uso dessas substâncias até agora. Só que isso, né? Parece que mesmo isso não assusta, não pelo menos causa um alerta em quem gosta de endeusar o uso dessas substâncias no esporte, chamado fisiculturismo. Variando de 27 a 55 anos. A maioria morreu devido a doenças cardiovasculares, como infarto ou morte súbita, e com menor. Então quer dizer que uma hora você está levantando 200 e poucos quilos e uma outra hora o seu coração para, uma outra hora o seu cérebro para. Frequência devido à embolia pulmonar. Ou seja, isso é muito parecido com inúmeros casos que estamos vendo e o pior só vem aumentando. É possível que a alimentação inadequada em grandes quantidades e o uso de esteroides tenham afetado negativamente a saúde desse atleta. E você, o que acha? Será que essa foi a causa fatal para Ilia Golem? Me diz aí, o que você achou de mais uma morte de um fisiculturista muito jovem, com os abusos extremos de esteroides? Será que vamos ver mais casos como esse? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Também. O mutante agora está debaixo da terra, dentro de um caixão. E você que gosta de esporte também como eu sempre pedalei a vida inteira, né? Por que eu fiz esse vídeo e não terminou ainda? Porque eu tenho a altura desse cara aí que morreu, com 36 anos. Só que ele tinha quase 160 quilos. Ele tinha 1,85 m e quase 160 quilos. Você não ouviu errado, quase 160 quilos. É uma coisa descomunal. Se você não conquistou isso naturalmente, o que é muito difícil, você está cavando a sua morte. Você está adiantando a fila. Você está adiantando a fila. Arnold Schwarzenegger, cirurgias. De acordo com CNN Brasil, em 2018, ele passou por uma cirurgia de coração aberto para substituir a válvula pulmonar envelhecida que havia sido inserida. 2 anos depois, ele passou por uma cirurgia para substituir a válvula aórtica, que ajuda o sangue a fluir do coração para o resto do corpo. Uma coisa que eu reparei também,
a respeito da manipulação desse tipo de sistema é que é o seguinte: sempre quando dá um problema desse, por exemplo, daqui a pouco vão também falar a mesma coisa, igual vocês estão lendo aqui na tela. Ah, o mutante ele já tinha uma má formação congênita desde criança. É o que o sistema vai dizer. Ele não vai dizer que é por causa do excesso de uso de esteroides, nada disso. Olha, foi feita uma pesquisa, foi feita uma exumação, sei lá, uma pesquisa de Marte, um estudo de Marte comprovou, olha, na verdade, tá vendo? Então não foi esteroide, não foi, ele tinha uma má formação, né? E isso causou o desgaste da válvula cardíaca dele, que inclusive ele já tinha colocado antes, né? Ronnie Coleman, cirurgias. De acordo com Globo Esporte, de lá para cá, são 13 cirurgias nas costas, nos quadris e nas pernas. Preciso falar mais alguma coisa? Ah, mas ele ficou assim porque foi um erro médico. Foi um erro médico 13 vezes nas costas, nos quadris e nas pernas. Você que é fisiculturista, você que gosta do esporte, que está vendo esse vídeo aí, talvez, tá? Talvez você seja uma pessoa inteligente e vai entender o recado. Talvez Deus esteja querendo alertar você. Talvez, tá bom? Talvez. Cuidado. De lá para cá, são 13 cirurgias nas costas, nos quadris e nas pernas. Um dos diagnósticos recebido pelo ex-atleta é o de osteoartrite, condição crônica que afeta as cartilagens e faz com que as articulações se movam com menos fluidez, quase como se estivessem enferrujadas. E o que foi causando esse desgaste tão grande? Ah, foi o erro médico, né? Ele errou, foi o erro médico. Os médicos erraram com o Ronnie Coleman, não foi isso? Não, ele pegava 500 quilos, pegava quase uma tonelada no leg press e por aí vai. Mas, se você comentar qualquer coisa lá em qualquer post do Ronnie Coleman, pode se preparar. Um monte de gente vai falar que você está errado e está falando besteira, né? Foi erro médico. Não, ele não exagerou nas cargas, não. E ainda para completar, ele ainda vivo diz que ele se arrepende de não ter colocado mais carga. E as pessoas aplaudem, colocam coraçãozinho, falam um monte de coisas. E deixa eu só ler aqui. Osteoartrite, condição crônica que afeta as cartilagens e faz com que as articulações se movam com menos fluidez, quase como se estivessem enferrujadas. Aí olha só, vejam como isso é manipulável. O que fez Ronnie Coleman parar de andar? Em entrevistas, o atleta especula que houveram erros médicos e cirurgias desnecessárias que pioraram significativamente a sua saúde. Como consequência, Ronnie perdeu grande parte da sua mobilidade e passou a andar de cadeira
de rodas. Mas aí deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Alguém que é ovacionado pelo mundo inteiro, é tido como rei pelo mundo inteiro, vai querer parar de pegar essa quantidade de pesos e vai pensar que dentro de alguns anos estaria de cadeira de rodas? Quantas vezes Ronnie Coleman foi campeão? De acordo com Globo Esporte, foram 8 títulos conquistados por Coleman, de 1998 e 2005, sempre superando o próprio físico do ano anterior. Em 2006, o norte-americano ficou em segundo lugar, perdendo para o compatriota Jay Cutler, em um dos embates mais memoráveis da história do fisiculturismo. Embates memoráveis. 8 vezes campeão mundial. Sempre superando o físico do ano anterior. Aqui, deixa eu ver, nessa aqui não dá pra ver direito, mas tem um. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele como. Aqui, ó. Olha aí, ele com uma coroa de rei, com uma capa de rei. E mesmo assim, ó, olha aqui. Assim ainda hoje, no Brasil, tem gente que lida com Ronnie Coleman como a um rei. E isso para mim é lamentável. Isso para mim é lamentável. Porque um rei não anda de cadeira de rodas. Um rei, um exemplo, não pode ser um exemplo a qualquer custo, sempre superando o físico do ano anterior, à custa da sua própria limitação. E isso é muito triste. Por que eu falo que é triste? Porque eu gosto de exercícios físicos e jamais vou tomar nenhum tipo de substância que vai alterar o meu metabolismo e me fazer ou parar na cadeira de roda ou morrer mais rápido, como o mutante mostrado nesse vídeo. Mas, se você quiser um físico desse, morre o mutante. Um físico desse Arnold Schwarzenegger. De acordo com Wikipédia, Arnold Alois Schwarzenegger é um fisiculturista, ator, empresário e político austro-americano, tendo servido como 38º governador do estado da Califórnia de 2004 a 2011. Se você quiser qualquer físico desses que eu mostrei, já sabe o caminho, inclusive sabe as consequências.